Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs, no Facebook, aqui também no Instagram. Saúdo vocês aí com a paz do Senhor. Estou aqui enviando convite ao pessoal. Você pode também estar enviando aí seus amigos, né? Convide para participar com a gente nesse momento. Vamos estar compartilhando da palavra de Deus. Vamos estar compartilhando dessa data tão grandiosa, tão significativa para as nossas vidas, né? A história daquele que mudou a história. Então, quero convidar você nessa noite a participar e convidar também. Convide pessoas, convide seus amigos. Abençoe, né, a vida daqueles que estão precisando ouvir uma palavra, que estão precisando de um renovo, que estão precisando de uma restauração na fé, né? A nossa fé que precisa ser renovada a cada dia. Então, aquela pessoa que o Senhor nesse momento tocar no teu coração, que você sentir, que o Espírito Santo esteja ministrando aí, que você convide. Então, convide nesse momento. Envie o convite. Boa noite, Pete, minha sobrinha, Deus abençoe. Sara, Deus abençoe. Tatiane, Deus abençoe. Quem aqui mais? Nicolas, Gatos Sougbi, não sei muito bem quem é, mas seja muito bem-vindo aí, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Eu recebo, eu tomo posse dessa palavra, dessa liberação de bênção na minha vida. Minha filha Manu. Hello. Que bênção. Muito bom ter vocês. Bom aprender mais e mais sobre os seus ensinamentos. Que bom, meu irmão. Esse é o meu objetivo. Esse é o desejo, né, do meu coração. É tornar as pessoas conhecedoras da palavra de Deus. Mais, Marcinha, Deus abençoe, paz. Esse é o objetivo do meu coração, é trazer mais conhecimento, né? Na verdade, o que nós vamos falar hoje a história de Jesus. Eu creio que, na verdade, todos nós conhecemos, mas sempre há algo novo que Deus quer falar conosco. Eu acredito que o que Deus quer trazer nessa noite para nós é renovo, né? O renovar a nossa fé. Hoje eu acordei muito sensitiva ao Espírito Santo. Paz, Elu. Você também é muito amada, querida. Meu coração hoje amanheceu muito sensitivo quando eu acordei, já lembrando do dia em si, do que estava acontecendo há mais de 2000 anos, 2020 anos atrás, nesse dia, no universo, na terra, no reino espiritual. Eu quero nessa noite compartilhar com você sobre isso, né? Sobre lembrar, retomar essa lembrança no nosso coração, daquilo que Jesus fez por nós, daquilo que Jesus realizou pelas nossas vidas. Isso é necessário nesse tempo, né, de que nós estamos vivendo, nesse tempo de angústia, de aflição. Isso foi dito pelo Senhor. Na verdade, esse dia ele trouxe uma mudança na história da humanidade. Ele mudou a tua vida, ele mudou a minha vida. Antes que a gente nascesse, já havia uma promessa de salvação, de libertação e de vida eterna, né? Nós que nascemos no pecado. Então, nessa noite o que eu quero falar é sobre isso, né? Quero trazer isso à memória. Isso foi muito forte para mim hoje, nesse dia de hoje foi muito forte. O Espírito Santo
quebrantou muito meu coração, muito, lembrando do sacrifício, lembrando... Na verdade, essa live, esses 3 dias, hoje, amanhã e depois, surgiu hoje pela manhã, assim, no meu coração, sabe? Esse desejo. Eu creio que o Espírito de Deus, ele tem suas razões, ele tem os seus motivos. E eu ouvi o Espírito Santo. Eu deixei ele falar ao meu coração, né? Não há nada novo no que eu vou dizer, mas Deus sempre renova algo. Talvez é algo que você precisa ouvir novamente, talvez é algo que você precise ser renovado novamente no seu coração, sabe? Talvez seja um só de nós, talvez tenha sido só comigo, mas a minha experiência hoje foi muito forte. Foi muito forte. Eu fiquei muito contrita ao Espírito Santo, muito tocada. Eu não conseguia parar de pensar no que Jesus fez, no que estava acontecendo naquele momento, né? Naquele dia. E eu resolvi compartilhar isso com vocês hoje. Lembrarmos juntos, trazer à memória nas Escrituras que houve essa promessa de Deus há muito antes, né? Jesus, ele veio com esse propósito. Jesus, ele veio decidido a realizar essa obra que se cumpriu naquele dia na cruz, que se cumpriu. E relembrarmos as profecias a respeito desse dia e quão grandioso ele foi, quão grandioso ele se tornou. A intenção do meu coração é trazer à memória, relembrar o que Jesus fez e quão grande foi esse feito. Deus abençoe a vida de Paula Gomes, Deus abençoe a vida de Geicilane, que também entrou aí com a gente. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. As pessoas que estão aí no Facebook, tá? Quero abençoar a tua vida, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Convide aí os teus amigos. Como eu disse, nós estamos aqui só para repassar um pouco da obra que Jesus realizou nesse dia que hoje nós comemoramos. É estranho a gente falar de comemorar a morte de alguém, né? É estranho. A morte é motivo de tristeza, é motivo de dor, é motivo de aflição. Mas a morte de Jesus, não. É tanto que na última ceia ele diz que a ceia era para ser feita para isso, para comemorar, para lembrar o que ele fez, né? Então é estranho para nós falar de morte e falar de comemoração, falar de morte e falar de satisfação, porque quando os discípulos, né, lamentaram ali junto a Jesus, ele disse: olha, por um momento vocês vão ficar tristes, mas é necessário que eu vá. E vocês não entendem agora, mas depois vocês vão entender. Jesus, ele tinha totalmente definido aquilo que ele faria em nosso favor. E só hoje a gente entende o que ele fez. A nossa geração. E eu acredito que tem muitas pessoas cristãs que nem se dão conta de quão grandioso foi o que Jesus fez naquela cruz. Boa noite, Lucineide, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Tem gente que nem se dá conta, tem cristão que não para pensar, né? Parece que foi uma coisa tão banal que Jesus realizou. Ah, Jesus morreu por mim, Jesus pagou os meus pecados. Parece algo tão simples de ser feito, parece que não é. É algo muito grandioso, é algo indescritível. É algo que mudou a história da humanidade, como eu disse, que mudou a nossa história, que mudou todo o universo, tudo naquele dia foi transformado, tudo naquele dia foi mudado, tudo naquele dia foi afetado. As coisas físicas e as coisas espirituais foram afetadas quando Jesus foi para a cruz e ele foi o sacrifício perfeito diante de Deus. E nós sabemos que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava diante de Deus no Santo dos Santos e oferecia sacrifício do sangue de um cordeiro sem mancha, sem mácula. E o cordeiro não podia ter nenhum defeito, o cordeiro não podia ter nenhuma mancha, tinha que ser totalmente limpinho,
para fazer expiação pelos pecados do próprio sumo sacerdote e pelos pecados também do povo. Isso acontecia uma vez por ano em Israel. E talvez você não tenha conhecimento disso, e é por isso que eu estou aqui falando, porque tem pessoas que não têm conhecimento da história de Israel, de por que se chama Jesus de o Cordeiro de Deus. Porque uma vez por ano era necessário sacrificar um cordeiro, derramar o sangue, porque a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos e ele precisava sacrificar aquele cordeiro em seu próprio favor, pedindo a Deus perdão pelos seus próprios pecados, que o sangue daquele cordeiro representado ali diante de Deus, o arrependimento do sumo sacerdote, o arrependimento do povo, clamando pelo perdão de Deus pelos pecados. Então, quando Jesus ele chega, quando João anuncia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi por nós que ele derramou sim o seu sangue, não foi por ele mesmo. E no capítulo 42 de Isaías, eu quero trazer nessa noite para a gente trazer à memória como Deus honrou a sua promessa em nosso favor. E desde muito antes de Jesus vir, já havia promessas de Deus a respeito da vinda de Jesus. E o capítulo 42, ele narra o servo do Senhor, aquele que viria com um propósito, aquele que viria para trazer libertação, viria para trazer salvação, viria para mudar não só a história dos judeus, mas a minha história e a sua, que não somos judeus, a história dos gentios. E no capítulo 42 diz assim: eis aqui o meu servo a quem eu sustenho, em Isaías 42, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, porque eu pus sobre ele o meu espírito, e ele vai promulgar o direito para os gentios. Olha, gente, nós não éramos servos de Deus. Nós não éramos povo. O povo de Deus era Israel. Nós não éramos ninguém. Estávamos como ovelhas sem pastor pelo mundo. Estávamos sem destino. E o Senhor disse assim que ele levantaria o seu servo e colocaria sobre ele o seu espírito e daria também direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, não fará ouvir a sua voz na praça. Não era assim que Jesus pregava. Jesus saía no meio do povo e ensinava. Não esmagará a cana quebrada, ou seja, ele não vai humilhar o que já está mais humilhado. Ele não vai fazer sofrer o que já sofrer mais, aquele que já está sofrendo. Ele não apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará direito. Não desanimará, não se quebrará, até que ponha na terra o direito, e a terra do mar, em o mar o aguardarão a sua doutrina. Eu sou o Senhor, te chamo em justiça, te tomo pela tua mão e te guardarei, te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Tu abrirás os olhos dos cegos para tirar a prisão do cativo cativeiro, a quem jazem em trevas. Porque eu, o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória eu não darei a outro, nem a minha honra às imagens de escultura. Há uma promessa de Deus desde Isaías que é conhecido como profeta messiânico. Então já havia aqui essa promessa de Deus para nós. E Isaías 53, ele dá continuidade dizendo exatamente o que aconteceu com Jesus. Olha só o que foi feito em meio ao seu favor. As pessoas costumam dizer assim: mas Jesus levou sobre si toda a nossa dor, a gente não podia sentir dor, toda a nossa enfermidade, a gente não poderia ficar enfermo. Gente, isso não é isso que Deus está falando. O homem estava enfermo do pecado. Nós estávamos enfermos, nós estávamos leprosos por causa do pecado. E quando Isaías 53 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores ele levou sobre si,
E nós o reputávamos por aflito, um homem simplesmente aflito, ferido de Deus e oprimido. Um homem comum, um homem simples. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, porque nós não tínhamos paz com Deus. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, porque amigos de Deus e povo de Deus era Israel, eram os judeus. Então nós não tínhamos. Ana Cristina está aqui, a paz do Senhor. Cris está aqui no Face, Deus abençoe sua vida. Nós não tínhamos comunhão com Deus, nós éramos inimigos. E é por isso que Isaías está dizendo: o castigo que nos traz a paz, aquilo que Jesus sofreu, aquilo que Jesus passou na cruz, né, trouxe paz entre nós e Deus. Dona Maria, seja bem-vinda, minha sogra. Pablo, seja bem-vindo, em nome de Jesus, aí no Instagram. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados do mal. Que mal? Do pecado. O pecado, no estado de pecado, como eu já disse, não dos pecados. Eu falei isso na última live. Nós fomos sarados do pecado, que era como uma enfermidade, como uma doença maligna. O pecado era sobre nós como uma doença de condenação, como uma doença de morte, sem cura. E por isso Isaías, ele fala: ele nos curou, ele levou sobre si a nossa enfermidade, a nossa ferida, aquilo que nos condenava à morte eterna, que era o pecado, era como uma doença maligna sobre nós. Jesus levou sobre si, nos curou, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, cada um para o seu lado, se desviava para o seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Naquele dia na cruz, naquele dia que o Senhor foi para a cruz, foi para o Gólgota, ele foi oprimido e humilhado, mas ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Jesus não abriu a sua boca. E nós vamos ver isso. Nós vamos ver isso narrado pelos os discípulos, principalmente ali Mateus. Vamos ver também por João. E no versículo 10 do capítulo 53 de Isaías: todavia o Senhor agradou, foi do agrado de Deus, agradou fazer Jesus passar por aquilo, porque era necessário que aquilo acontecesse. A prima Joelma, a prima de Ana Cristina, está assistindo a gente em São Paulo. Seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe a sua vida, seja abençoada através dessas palavras, amém? Deus agradou. Por quê? Porque Ele queria nos trazer para Ele. Deus queria trazer você, queria me trazer para perto dEle, queria fazer de nós ovelhas do seu pasto, queria que nós estivéssemos de novo com Ele, porque aquilo que nos impedia de estar com Ele era o pecado nos afastou de Deus. Não foi Deus que quis se afastar de nós, o pecado fez separação entre nós e Deus, porque Ele é santo. Ele é santo, 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Então o pecado fez separação entre nós e Deus. E quando Deus entrega Jesus, Deus se agradou em fazer isso. Não por maldade, mas por amor a nós. Foi do agrado de Deus fazer isso. Fazê-lo enfermar. Quando der a Ele a sua alma como oferta pelo pecado, Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma ficará satisfeita. Ei, eu quero dizer para você que me ouve aqui no Facebook, para você que está no Instagram. Eu e você somos frutos do penoso trabalho de Jesus. Eu e você somos frutos da obra da cruz. Nós estávamos condenados à morte, hoje nós temos vida. Porque Jesus subiu na cruz, porque o Senhor se entregou, nós somos fruto. Foi isso que o Senhor falou antes mesmo de Jesus e a cruz. Essa profecia é declarada
Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma ficará satisfeita. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles será levada sobre si. Deus se agradou, porque tudo que pesava contra nós, tudo que era contrário a nós, tudo aquilo que nos condenava, Jesus tomou sobre si, Ele levou sobre si. E hoje, quando Ele olha para mim e para você, Ele fica satisfeito. É como Ele está, se Ele estiver dizendo hoje, nesse momento agora, com a sua vida, com a minha vida, Pablo, com a sua vida, Dona Maria, com Brenda, Tatiane e todos vocês que estão aqui, com Cris, Lude Ribeiro ali. Quando Jesus olha para nós, Ele diz, valeu a pena. Quando Jesus olha para mim, louvando o nome dEle, reconhecendo o sacrifício dEle na cruz, o que Ele fez. Quando Jesus olha para você agora, no teu coração, você crendo que o que Ele fez foi por amor a você, e todo o sofrimento dEle foi necessário por amor a você, Ele se agrada e Ele diz, valeu a pena ter ido para a cruz. Valeu a pena tudo que eu sofri. Porque aqui nessa palavra está dizendo, Ele justificará a muitos. Ele justificará. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos Ele repartirá o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo levou sobre si o pecado de muitos, e por eles o Senhor intercedeu. Essa é a profecia a respeito daquilo que Jesus iria sofrer. O profeta começa declarando primeiro a profecia do sofrimento, da dor, da tristeza de Jesus, mas depois ele termina essa profecia com aquilo que seria agradável a Deus, com a promessa de justificação, com a promessa de Deus se agradar, com a promessa de que muitos seriam dados a Jesus como fruto do seu penoso trabalho e Ele se agradaria. Então essa profecia ela começa assim, começa com dor, começa com tristeza, mas termina com fruto que foi produzido. Eu e você, meu irmão, minha irmã, somos fruto desse trabalho de Jesus, desse sacrifício que começou quando Jesus, ao completar os 30 anos de idade, começa a sua trajetória. Ele começa a sua trajetória, ele começa o seu ministério por volta dos 30 anos de idade. É quando Jesus dá início a toda essa profecia que deveria acontecer ao seu respeito. E eu gosto muito, não que eu não cite os outros evangelhos, mas eu gosto muito do evangelho de João. Eu gosto muito da narração de João a respeito daqueles últimos momentos de Jesus, a respeito daquele dia que ficou marcado no antes e depois, porque nosso calendário é assim, antes de Cristo e depois de Cristo. Ficou marcado na história, ficou marcado não na história de um povo e de uma geração, mas ficou marcado na história de toda a humanidade. Ficou marcada no inferno, ficou marcada nas regiões celestiais. Aquele dia ficou marcado. Isso mudou tudo. O que Jesus fez mudou tudo. E eu gosto de relatar algumas citações aqui de João. Eu quero começar com João 3,16, que eu acredito que a maioria de nós sabemos que Nicodemos procura Jesus e ele revela para Nicodemos algo extraordinário, algo que ainda estava em secreto. E Jesus vem com uma missão. Eu quero saudar a Fabiana. Deus abençoe, Fabiana. É a minha concunhada, concunhada. Deus abençoe. Luba também está aqui no Instagram. Deus abençoe a vida de vocês. Que essa palavra venha
ministrar o coração, venha trazer entendimento ao coração de cada um de vocês. E no capítulo 3 de João, no versículo 16, é muito conhecido. Jesus, ele revela para Nicodemos o verdadeiro motivo pelo qual ele estava encarnado, ou pelo qual ele estava na terra. Qual era o verdadeiro motivo pelo qual ele veio. E ele diz assim para Nicodemos: Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal é glorioso. Esse tal está dizendo de uma forma tão grande, de uma forma tão profunda, tão intensa. É isso que Jesus está dizendo. Olha, Deus amou o mundo, Nicodemos, de uma tal maneira que você não compreende, que você nunca vai conseguir compreender, que ninguém nunca vai poder imaginar, que ninguém nunca vai poder sentir, que ninguém nunca vai poder explicar. Esse tal que Jesus está falando. Deus amou, Nicodemos, o mundo, as pessoas, a humanidade, de uma forma tão grande, tão profunda, tão inexpressável, que ele deu o seu único filho. O seu único filho. Para quê? Que objetivo? Deus amou tanto que ele envia o seu único filho com um objetivo. Qual o objetivo? Jesus diz aqui: para que todo o que nele crê. Olha a promessa. Todo o que nele crê. Crê em quê? Crê no que ele veio fazer. Todo aquele que crê no sacrifício. Todo aquele que crê no sacrifício da cruz. Todo aquele que crê nas minhas palavras de vida eterna. Porque Jesus diz: as minhas palavras são vida. São espírito e vida. E por isso que ele diz para Nicodemos: Nicodemos, Deus amou o mundo de uma forma tão grande que ele enviou o seu filho para um só motivo: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Eu vejo tantas pessoas falando de promessa de Deus. Promessa de Deus. Deus me fez uma promessa. Deus me fez uma promessa. Eu não consigo ver uma promessa maior já cumprida de Deus para nós. Eu não consigo, irmãos, ver uma promessa maior de Deus para nós do que essa, cumprida. Nós lemos Isaías 53, falando que ele viria e que ele ia sofrer, que ele ia ser moído pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades, ele ia ser transpassado por causa das nossas iniquidades. E aí vem Jesus e diz: eu vim com uma promessa de Deus, porque ele amou muito o mundo, e amou tanto que me enviou para que uma promessa se cumpra. E a promessa é: para que todo aquele que crê em mim, todo aquele que crê em Jesus, na sua palavra, no seu sacrifício, nos seus ensinamentos, nos seus princípios, todos aqueles que crerem que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias, e que o sacrifício da cruz foi suficiente, e que o sacrifício da cruz foi pleno, foi único e definitivo. Todo aquele que crê nisso terá a vida eterna. Jesus revela para Nicodemos a sua missão. Qual foi o objetivo pelo qual Deus o enviou? Qual a verdadeira razão? Qual é a verdadeira razão pelo qual Deus envia Jesus? Porque ele amou. Porque ele amou. Ele amou. Simplesmente escolheu nos amar. Não era merecimento. Não é amor. Deus escolheu. E então Jesus vem. Então Jesus vem cumprir.
Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não foi para julgar, mas para salvar. Olha isso. Eu vejo hoje tanta gente julgando. Eu fico decepcionada, eu fico triste. Me incomoda muito ver pessoas julgando outras pessoas. E quando eu falo julgando, eu falo de condenação mesmo. É muito fácil para as pessoas dizer: você fizer isso, você vai para o inferno. Se você fizer aquilo, você vai para o inferno. Você está fazendo isso, você vai para o inferno. Eu vejo as pessoas... Jesus falou que os fariseus sentaram na cadeira de Moisés. E hoje, a maioria dos cristãos, eles se assentaram na cadeira de Jesus para julgar e condenar. Não, julgar, sentenciar e condenar. Julgam, sentenciam e condenam. Enquanto Jesus disse para Nicodemos: Deus enviou seu Filho ao mundo não para julgar o mundo. Jesus não julga. Jesus não está julgando. Jesus cumpriu salvação. Ele disse: eu vim para que o mundo fosse salvo. Aquele que crê em Jesus, aquele que crê em Jesus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, que Ele é o Cristo ungido, o servo de Isaías 53. Esse é salvo por Ele. Não é por merecimento, não é pelo que você faz ou deixa de fazer. Eu quero dizer isso para você. Você é amado de Deus, você é amada de Deus e você é salvo por Jesus. Se você crê no que Ele fez, se você crê no amor de Deus por você em Cristo, através do sacrifício que Ele realizou, você é salvo. Eu vejo muitas pessoas que ainda têm dúvida da sua salvação. Eu vejo muitas pessoas que não têm certeza da sua salvação. Por quê? Porque são muitos os que estão julgando. São muitos que estão determinando o que é necessário para ser salvo. Enquanto Jesus disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Foi o que Ele disse para os discípulos: ide pregai o evangelho a toda criatura, as boas novas, a graça de Deus, a salvação. Jesus veio cumprir o seu papel. E no capítulo 5, ainda de João, nós vamos caminhando. No versículo 24, vai dizer assim, que Jesus disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Você está ouvindo o que Jesus disse? Você está ouvindo o que Jesus disse? Em verdade, Jesus está afirmando. Eu estou falando com toda a veracidade, é o que Jesus está falando. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Você crê nisso? Amém, irmão? Se você crê nisso, se alegre. Se alegre por esse dia de hoje, por ele ter acontecido. Se alegre porque Jesus foi para o Gólgota. Se alegre porque Jesus se deu, se doou. Se alegre. Isso é motivo de alegria. Isso é razão de muita alegria. Jesus trouxe a sua trajetória da morte dele, narrado aqui por João. Começa um pouquinho antes, quando Jesus começa falando ali com os discípulos na ceia. Ele já começa no capítulo 12. Ele entra em Jerusalém. Ele é recebido com muita festa, com salva de palmas. Jesus entra
no jumentinho assentado, recebido com muito louvor. Mas Jesus também, depois disso, no versículo 23, olha só o que ele diz, do capítulo 12 de João, no versículo 23. Depois de ter passado 3 anos e meio ensinando, curando, libertando, ressuscitando, fazendo sinais, realizando maravilhas, trazendo palavras de sabedoria, de libertação, de cura. Depois de 3 anos e meio caminhando no meio do povo e ensinando tudo isso, com os discípulos ali junto, ele diz assim no versículo 23, no capítulo 12 de João, ele diz: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Olha o que Jesus está dizendo. Lembra da profecia lá de Isaías? E ele verá o fruto do seu penoso trabalho. E Jesus diz aqui agora, olha, se o grão de trigo não morrer, ele não vai dar fruto. Se Jesus não tivesse ido para a cruz, não haveria a minha salvação, não haveria a sua salvação, não haveria cristãos sobre a terra. Não haveria luz na terra, porque agora eu e você somos a luz da terra e o sal do mundo. Nós somos o fruto que Jesus deixou. Nós somos os ramos enxertados na videira que damos os frutos do Senhor. E ele diz: quem ama a sua vida vai perdê-la. Vai perdê-la. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo vai preservá-la para a vida eterna. No versículo 27, Jesus disse: agora minha alma está angustiada. Irmãos, Jesus já estava começando a sentir o peso. Jesus já estava começando a sentir a força opressora das trevas do pecado sobre ele. Ele diz: agora minha alma está angustiada. E o que direi eu? O que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Jesus diz: não, porque foi precisamente com esse propósito que eu vim para essa hora. Jesus tinha plena consciência do que estava para acontecer com ele. Jesus tinha plena consciência do que era necessário que ele fizesse em meu favor, em seu favor. E ele não desistiu em nenhum minuto. Ele não desistiu, ele sentiu a opressão por ser homem. A natureza humana de Jesus estava angustiada de saber que ele ia ter que passar por tudo aquilo, sendo ele santo, sem pecado, sem culpa. Mas por amor ele foi para a cruz. Começa agora uma trajetória de Jesus lá no Getsemane. A palavra diz que depois que terminou a ceia, eles foram para o jardim do Getsemane. E ali Jesus está orando. Jesus começa a orar. Jesus busca forças no Senhor para começar a jornada. A jornada do sacrifício. Ele como Cordeiro de Deus. E no capítulo 18 de João diz que Jesus saiu com seus discípulos depois de haver ceado. Judas conhecia o lugar que sempre Jesus orava, porque Jesus já tinha estado ali diversas vezes. E Judas vai para o jardim do Getsemane com uma escolta de soldados enviados pelos sacerdotes e pelos fariseus. E quando eles chegam naquele lugar ali no Getsemane,
com tochas acesas e armas, era tarde da noite. E ali a palavra diz que Jesus disse: a quem vocês estão procurando? E eles responderam: a Jesus o Nazareno. E então Judas, o traidor, que estava com os soldados, né, reconhece Jesus, mostra Jesus. E Jesus diz: sou eu. Sou eu que vocês estão procurando. Aquela madrugada foi uma madrugada intensa para Jesus. Foi a madrugada do vai para lá e vem para cá. Porque a partir daquele momento eles levaram Jesus amarrado. Eles amarraram a mão de Jesus para que Jesus não fugisse. E Jesus vai com os soldados. E o primeiro lugar que eles vão, os guardas levam Jesus para a casa de Anás. Anás, que era sogro de Caifás. Caifás, que era o sumo sacerdote da época. Era o responsável. Era o que estava à frente do Sinédrio, que era o tribunal judaico, né, religioso. Era o sumo sacerdote. Então, Jesus primeiramente é levado para a casa de Anás e depois para a casa de Caifás, que era o sumo sacerdote. E ali começa agora um diálogo, né? Jesus começa a ser interrogado a partir do versículo 19 do capítulo 18. O sacerdote interroga Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. E Jesus diz: eu tenho falado a todo mundo, eu não tenho feito nada escondido, eu tenho falado tudo com clareza, nada do que eu digo em oculto, todos estão assistindo todo o tempo, tudo que eu tenho feito está às claras. Por que vocês estão me interrogando? Como se eu fosse um malfeitor, como se eu fosse alguém que tenha feito mal. Eu tenho feito muitas coisas, Jesus diz, e por qual delas vocês querem me condenar? Por qual delas vocês querem me fazer isso? E eles não souberam responder. Eu fiz algum mal? E se eu não fiz nenhum mal, no versículo 23, se eu só fiz o bem, por que vocês estão me ferindo? Porque Jesus havia sido esbofeteado. Se eu só fiz o bem, por que vocês estão me tratando com maldade? Por que estão me ferindo? E aí eles levam agora Jesus para Pilatos. E não sei se vocês sabem, mas Roma, ela procurava manter uma comunhão entre o povo, né, para que não houvesse rebeldia, para que não houvesse rebelião. Então eles faziam de tudo para manter a paz entre o povo e Roma. Principalmente os judeus, que eram um povo escravo que trabalhava para Roma. Então eles queriam manter a paz. E eles levam Jesus para Pilatos. Aí no capítulo 18, no versículo 28, diz que depois de levarem Jesus da casa de Caifás para o pretório, era cedo, já amanhecendo o dia. Não entraram no pretório para não se contaminarem, mas para poderem comer a Páscoa. Pretório era a residência do comandante, ou seja, era a residência no caso de Pilatos. Então eles não chegaram a entrar na casa de Pilatos, porque a Páscoa já estava chegando, né? A festa da Páscoa já estava chegando. Eles estavam no seu momento de ritual de purificação, que era chamada Parsene Pascal. Era um ritual de purificação dos judeus antes da Páscoa. Então, eles entendiam que se eles entrassem na casa de Pilatos, eles ficariam contaminados e não poderiam tomar a Páscoa. Então, é por isso que está dizendo assim: eles não entraram no pretório para não se contaminarem, tá? Por isso que eles não entram. O sacerdote ali, né, o sumo sacerdote, não entraram.
para não se contaminarem, para poderem comer a Páscoa. E então Pilatos saiu da sua casa e disse a eles: que acusação vocês têm contra esse homem? E responderam: se esse não fosse malfeitor, nós não tínhamos trago ele até você. E Pilatos disse: olha, julgai vocês mesmos segundo a lei de vocês. Julguem ele segundo a lei de vocês. E aí eles responderam para Pilatos assim: não, a nós não é lícito matar ninguém. Irmãos, uma das leis de Moisés era o quê? Não matareis. Olha que povo, olha que coisa hipócrita. Olha que hipocrisia desses sacerdotes. Olha que hipocrisia de Anás e de Caifás. Quando levam Jesus para Pilatos, eles queriam que Jesus morresse. Eles já estavam decididos matar Jesus muito antes. Eles já planejavam a morte de Jesus. E uma vez Jesus ainda chegou a dizer: vocês querem me matar. E eles: quem de nós quer te matar? Estás louco? E aqui eles dizem para Pilatos: não, nós trouxemos ele para você, para que você o julgue e o condene à sentença de morte, porque a nós não é lícito matar ninguém. Porque a lei dizia: não matarás. Mas a intenção do coração deles já era de matar Jesus. Isso é ser hipócrita. E várias vezes Jesus chamou os fariseus de hipócritas. É mais ou menos aquelas pessoas que dizem: eu não faço isso, mas incita alguém a fazer. Já viu aquelas pessoas que não conseguem, que querem que alguma coisa aconteça, mas ela mesma não faz porque ela tem peso de consciência e ela incita alguém a fazer? Foi mais ou menos isso. Porque Deus conhece o coração. Nós não podemos matar Pilatos, por isso que nós trouxemos ele para você. Porque Roma pode sentenciá-lo à morte. A palavra diz no versículo 33 do capítulo 18 de João que Pilatos volta de novo ali para dentro, chama Jesus. Olha, Jesus entra lá, né, no pretório, na casa de Pilatos. E ele pergunta para Jesus: tu és o rei dos judeus? Tu és o rei dos judeus? E respondeu Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta, ou você está fazendo isso porque eles querem que você tire de mim a resposta? Isso é uma curiosidade sua, Pilatos? Que se eu sou ou não o rei deles? Ou foi eles que pediram para que você me perguntasse, talvez com a sua autoridade e o seu poder você consiga arrancar essa resposta de mim? Essa curiosidade é sua? Ou essa curiosidade não é? É a pergunta que eles querem que você me faça. E respondeu Pilatos: por acaso sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes te entregaram a mim? Me diga o que você fez. E Jesus responde: Pilatos, meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue nem aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então Pilatos disse assim: logo tu és, ou seja, o rei. E respondeu Jesus: tu dizes que eu sou o rei. Foi para isso que eu nasci, foi para isso que eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aí Pilatos pergunta: então me diga o que é a verdade. Me diga. Tendo dito isso, voltou aos judeus, Pilatos. Jesus não responde para ele. E ele disse assim para eles: olha, eu não acho nesse homem nenhum motivo, não acho nele crime algum, não acho nele nenhuma culpa. Mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei de vocês, o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não, não solte Jesus,
solte Barrabás. Solte o salteador, solte o assassino, mas Jesus não. E então por isso Pilatos tomou Jesus, mandou açoitá-lo. Pilatos manda que batessem em Jesus, açoitassem Jesus, e os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, colocaram na cabeça de Jesus como uma forma de zombaria, porque Jesus estava sendo citado como rei dos judeus. Vestiram Jesus com um manto de púrpura como de um rei, e chegaram para Jesus e diziam assim: salve-te, ó rei dos judeus. E davam bofetadas em Jesus. Batiam no nosso mestre, agrediam fisicamente. E outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vos apresento a vocês, para que vocês saibam que eu não acho nesse homem nenhum crime. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos sobre a sua cabeça, um manto de púrpura enrolado, e disse Pilatos: eis aí o homem. E ao verem-no, ao olharem para Jesus, os principais sacerdotes gritavam: crucifica-o, crucifica-o. E disse Pilatos: tomai sobre vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele nenhum crime. E respondeu-lhes os judeus: temos uma lei, e de conforme com a nossa lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilato, ouvindo tal declaração, ainda mais aterrorizado ficou. Gente, Pilatos teve temor. Os judeus não tiveram, os religiosos não tiveram. Até hoje os religiosos estão matando os servos de Deus. Até hoje os religiosos estão oprimindo. Até hoje os religiosos estão buscando culpa onde não existe culpa. Até hoje os religiosos estão buscando condenação onde não existe condenação. Pilatos não era judeu. Pilatos estremeceu. Pilatos teve temor quando disseram: ele disse que é o Filho de Deus. Os fariseus não creram, não aceitaram, não se submeteram. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? E Jesus não deu resposta para Pilatos. Então Pilatos advertiu Jesus: tu não me responde, tu não sabe que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar. E Jesus disse: Pilatos, nenhuma autoridade terias sobre mim, se do alto não fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus não deixavam e clamavam: se soltares a esse, tu não és amigo de César. César era o imperador. O imperador naquela época era considerado como um deus, era adorado como um deus. O imperador era reverenciado como um rei supremo. E olha a ameaça que o povo faz: Pilatos, se você soltar esse homem, você não é amigo de César. Ou seja, nós vamos questionar a César. Por quê? Porque esse Jesus está dizendo que é rei. Quem é rei é César. Esse Jesus está dizendo que está falando em nome de Deus. César é um semideus. Então eles apertaram Pilatos. Quando eles estavam percebendo que Pilatos não queria que crucificasse Jesus, que não matasse Jesus, eles põem Pilatos contra a parede. Se você soltar esse homem, você não é amigo de César. Você é contra o imperador, porque esse homem está se declarando rei e ele pode tomar o trono de César. Ele pode tomar o trono de Roma. Eles apelam agora, eles mudam o discurso quando eles percebem que agora eles querem soltar Jesus. Pilatos quer soltar Jesus. E ouvindo Pilatos essas palavras, então ele trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, que no hebraico Gabatá. E ali era a prescreve pascal, como eu disse, era a preparação. O povo estava se preparando, né, para tomar a Páscoa. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei.
E eles, porém, clamavam: fora, crucifica-o. Gente, a crucificação era a pior das mortes. Veja que eles queriam mesmo que Jesus morresse da pior forma. Eles queriam que Jesus morresse da pior maneira. A crucificação era a mais terrível das penalidades. E eles gritavam: crucificam. Não foi Pilatos que decidiu crucificar Jesus. Os judeus, os sacerdotes declaravam o tempo todo: crucificam, crucificam. Era o método mais perverso de morte, visto que era a morte que, com horror, as pessoas olhavam a morte de crucificado com horror, porque ela combinava a pessoa pregada na cruz com tortura, com vergonha, com flagelo. No chicote dos soldados havia pregos amarrados, havia pedaços de ossos e coisas semelhantes, cortantes, de maneira que o açoitamento e a tortura fosse mais dolorosa possível. E eles gritavam: crucificam, crucificam, crucificam. Eles queriam a morte de Jesus da forma mais dolorosa, da forma mais vergonhosa. A palavra diz que tomaram eles, pois, e o próprio Jesus, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado o Calvário, ou Gólgota em hebraico, que chama o lugar da caveira, o lugar de morte, onde crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado de Jesus, e Jesus ao meio. E Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz, e estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Diz a história que provavelmente Jesus carregou essa placa por toda a sua jornada, carregando a cruz. Por quê? Porque toda pessoa condenada à morte de crucificação, ela carregava uma placa descrevendo os seus atos. Foi condenado por roubo, foi condenado por assassinato, foi condenado por qualquer que fosse o crime. Era descrito nessa placa o que aquela pessoa tinha feito para que ela fosse condenada à morte da crucificação. E a placa de Jesus, Pilatos não encontrou nele nenhuma acusação. Pilatos não encontrou nele nenhuma culpa. Não havia o que colocar na placa para que Jesus passasse por toda a via dolorosa, expressando por que ele estava passando por aquilo, por que ele estava sendo humilhado, por que ele estava sendo torturado, por que ele estava sendo machucado daquela forma. Não havia um porquê, não havia um motivo sequer. E então o que Pilatos faz? A condenação dele é ter se declarado o rei dos judeus. Não havia culpa, não havia pecado, não havia erro. E então essa placa é colocada sobre a cruz de Jesus, enquanto havia de um lado e do outro dois transgressores, ali descrito as suas culpas e acusações. A de Jesus estava: Jesus, o rei dos judeus. E foi Pilatos quem mandou fazer isso. Muitos judeus leram esse título, porque o lugar em que Jesus foi crucificado era perto da cidade e estava escrito em 3 línguas, irmãos, porque naquela época se falava as 3 línguas: o hebraico, o latim e o grego. Então podia se ler nas 3 línguas. E os sacerdotes foram dizer a Pilatos: não coloque isso nele, ele não é o nosso rei. Pilatos disse: o que escrevi, escrevi. Porque não há culpa, não há condenação. Essa é a trajetória de Jesus naquele momento, irmãos.
A palavra diz que ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Porque nós recebemos Jesus. Nós recebemos. Vê a importância de se dizer: eu recebo Jesus como meu Senhor. Eu recebo Jesus como meu Salvador. Porque Ele deu o poder a todos aqueles que o recebem de serem feitos filhos de Deus. Tudo que Jesus sofreu, tudo que Jesus passou na cruz, toda a trajetória desde o nascimento da vida de Jesus até o último momento foi profetizado. Foi profetizado. Tem várias citações, mas eu quero só dizer algumas para vocês. A palavra diz que quando Jesus estava ali crucificado, que os soldados lançaram sorte das vestes de Jesus. Isso está no capítulo 19 de João, no versículo 23. Diz assim: os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram as suas vestes e cortaram em 4 partes, para cada soldado uma parte. Pegaram também a túnica. A túnica, porém, essa era sem costura, era tecida de alto a baixo. E disseram, pois, uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, mas vamos lançar sorte para ver quem é que vai ficar com ela. Até isso foi profetizado. Até isso sobre a roupa de Jesus foi profetizado. Está lá no Salmo 22, 18. Deus já declarou todo o Salmo 22 sobre a morte de Jesus. O que aconteceria? Nós vamos ver, se você estiver com a Bíblia, você pode acompanhar o Salmo 22. Começa dizendo as palavras de Jesus no último momento: Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 22 declara as palavras de Jesus quando estava lá na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 22, no versículo 7, que ele seria zombado e insultado. Diz assim: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e sacodem a cabeça. Profecia. Salmo 22, 16. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, me transpassam as mãos e os pés. Profecia cumprida na cruz. Salmo 34, versículo 20. A palavra diz que nenhum osso de Jesus seria quebrado, como de fato não aconteceu. Salmo 34, versículo 20. Preservar-se-á todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. O Salmo 35, versículo 19, diz assim: não se alegrem de mim, não se alegraram de mim os meus inimigos, eles me odiaram. Cumpriu-se mais um salmo. Salmo 41, 9 vai falar da traição que Jesus teria. Salmo 41, 9. Até o meu amigo íntimo em quem eu confiava, que comia comigo, se levantou contra mim. Versículo cumprido, profecia cumprida. Judas, que caminhou com Jesus, traz Jesus. Salmo 69, 21 vai falar que Jesus recebeu um tipo de vinagre na sua boca. Salmo 69, 21 vai dizer aqui: por alimento me deram fel,
e na minha sede me deram de beber vinagre. Foi o que fizeram com Jesus na cruz. Todo esse sofrimento por um só motivo. Todo esse sofrimento, todo esse sacrifício por uma só razão. Por amor. Nenhuma outra. Nenhuma outra. Não houve amor maior. Não houve amor maior. Jesus sobe a cruz, sofre tudo o que sofreu, por amor a cada um de nós. Versículo 28 do capítulo 19 de João. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a escritura, ele disse: tenho sede. Lembra do salmo que nós acabamos de ler? No lugar da minha sede me deram vinagre. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam o vinagre em uma esponja, fixando no caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, tomou o vinagre, disse: está consumado. Está consumado. Essa palavra significa está consumado. Essa palavra significa não há mais nada a ser pago. Toda dívida foi paga. Nenhum de nós deve mais nada. Foi pago. O preço pelo pecado foi pago. O preço que ninguém poderia pagar, nenhum homem sequer. Foi pago o preço que foi necessário para nos tirar da condenação da morte eterna. Foi pago. Foi pago por você. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Você aí no Facebook, Liliane, Deus abençoa. Cris, Carla, Deus abençoe, Carlinha. Quero fazer essa pergunta para você, irmã Sirlene, Patrícia, Deus abençoe. Rósia, Deus abençoe. Rósia, é isso, Rósia Costa. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite, nesse momento. Isso tem que mudar a sua vida. Eu não estou aqui para falar de promessas que Deus fez para você, de profetas que você já ouviu liberando palavras de profecia sobre a sua vida. Eu estou aqui para falar do que já foi feito, que ninguém pode tirar, que já foi consumado, que já foi batido o martelo. Eu estou aqui para falar de um ato que foi feito em nosso favor, que já foi realizado, maior do que qualquer outra promessa que Deus possa fazer para você. É a vida de Jesus que foi dada na cruz. Foi dada. É necessário que nós venhamos a valorizar novamente o que Jesus fez. O que Jesus realizou. O que Jesus fez por mim e por você, ninguém poderia fazer. É necessário entender isso. Tirar a condenação, tirar a doença do pecado de sobre nós, quando Ele derramou o seu sangue. Agora não precisamos mais de sacerdotes, não precisamos mais que ninguém vá diante de Deus, não precisamos mais que ninguém interceda por nós, não precisamos que ninguém mais derrame sangue em nosso favor. Eu acho interessante que as pessoas dizem que no candomblé, nos candomblés, né, nos sacrifícios, há derramamento de sangue. Eles pedem animais. Eles pedem derramamento de sangue de animais. Eles pedem sacrifício. Porque o sacrifício de Jesus não serve para demônios. O sangue de Jesus não serve para demônios. Aliás, você nem expulsa demônio pelo sangue de Jesus. Quando a gente fala assim, o sangue de Jesus tem poder, tem mesmo.
Mas o sangue de Jesus tem poder para nos purificar dos pecados. O sangue de Jesus tem poder para nos justificar, nos tornar justos diante de Deus. O sangue de Jesus não é usado para expulsar demônios. O nome de Jesus é usado para expulsar demônios. Quando Jesus chama os discípulos, ele diz: em meu nome, ide em meu nome. Curarão os enfermos, expulsarão demônios. Então o sangue de Jesus não é usado para expulsar demônios. O sangue de Jesus não serve para os demônios. Por isso que eles pedem, as entidades, eles pedem sacrifício de sangue, derramamento de sangue. Porque o sangue de Jesus só serve para quem crê em Jesus. Só serve para quem crê que Ele é o Filho de Deus. O sangue de Jesus só serve para quem se reconhece pecador. Arrependei-vos. Arrependei-vos e produzir frutos de arrependimento, diz a palavra. E quando alguém procura as entidades, é para arrependimento? Quando alguém vai num candomblé, né, nesses centros, eles não vão procurar os demônios por arrependimento. Eles vão procurar os demônios para adquirir favor. Eles querem oferecer algo para os demônios para adquirir alguma coisa, algum favor, algum préstimo. E aí os demônios, para realizar o que as pessoas estão pedindo, eles pedem sacrifício. Sacrifício para realizar para as pessoas o que elas estão pedindo. Não é assim? Jesus não pede sacrifício. Ele foi o sacrifício. Jesus não exige mais sacrifício. Ele disse que Ele quer obediência. Nosso Deus diz que Ele prefere obediência. Melhor é obedecer do que sacrificar. Deus não quer teu sacrifício. Os fariseus batiam no peito dizendo que eles jejuavam 3 vezes por semana, davam dízimo de tudo, oravam 3 vezes por dia, e Jesus chamava eles de hipócritas. Jesus não quer sacrifício, Ele se fez sacrifício, Ele se deu. Você só precisa crer e se reconhecer pecador, para que o sangue de Jesus te purifique de todo o pecado e de toda a injustiça e torne você justo diante de Deus. É só o que você precisa. É orar pedindo: Jesus, derrama do teu sangue sobre mim, porque eu sei quem eu sou, miserável pecador. O bem que quero não faço, o mal que não quero, esse eu estou sempre fazendo. Senhor, me ajuda. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim que sou pecador, que sou pecadora. É isso que Jesus quer que a gente reconheça. Ele não quer sacrifício, não. Ele não quer você se cortando. Ele não quer você... Isso era obra e continua sendo obra até hoje de deuses pagãos. Lembra de Elias, quando ele faz o desafio para os profetas de Baal? O que esses profetas faziam? A palavra diz que eles se cortavam, se batiam, se feriam para atrair a atenção de Baal. E hoje as pessoas procuram as entidades e elas pedem sacrifício de sangue. Hoje as pessoas procuram Deus nas igrejas, estão encontrando também pedidos de sacrifício. Ou eu estou falando alguma mentira, irmãos? Muitos lugares que você tem ido e ou que você tem ouvido não pedem sacrifício para Deus te abençoar, para Deus te conceder graça, para Deus te trazer uma cura, para Deus te fazer rico, para Deus te dar um casamento, para Deus fazer alguma coisa que você precisa. Você já tem ouvido isso em algum lugar?
falso evangelho, falso profeta. Porque Jesus não pede de nós mais nenhum sacrifício. Ele disse que todo aquele que nele crê terá a vida eterna. E que todo aquele que receber ele, que confessar ele como Senhor, ele confessará diante do Pai. É só isso. Não há sacrifício. Não existe mais nenhum sacrifício a ser feito. O sacrifício de Jesus foi suficiente e definitivo. Por isso não perca o seu tempo fazendo sacrifício para Deus te conceder graça, porque você está no lugar errado. Se você estiver em algum lugar onde você precisa fazer algum tipo de sacrifício para conseguir graça de Deus, para conseguir favor de Deus, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Se você for em algum lugar onde alguém te disser, você precisa sacrificar para Deus te abençoar, você precisa sacrificar para Deus conceder aquilo que você está pedindo, fuja desse lugar. Fuja. Saia. É mentira. Deus não quer de nós mais nenhum sacrifício. Ele se fez sacrifício por nós. Ele se fez. Lugar que faz sacrifício para conceder graça não é na igreja. Não é na igreja. E não é o evangelho de Jesus. Lugar que se faz sacrifício para receber graça são outros lugares. Para receber favores, isso se chama manipulação espiritual. E Deus não se barganha. Eu vou fazer isso para Deus me abençoar. Eu vou orar tanto assim para Deus me abençoar. Eu vou jejuar tanto assim para Deus me abençoar. Eu vou dar isso aqui na igreja para Deus me abençoar. Isso se chama manipulação espiritual. Onde você dá e é favorecido. E Deus não trabalha com isso. Deus trabalha com graça. E graça é favor imerecido. Deus dá quando Ele quer. Deus já deu. Esse lugar. Jesus morreu. Sim. Ele foi, se entregou com o objetivo de nos trazer salvação, com o objetivo de nos trazer vida. Foi sepultado. No capítulo 19, no versículo 38, vai dizer que depois disso, José de Arimateia, depois disso o quê? Da crucificação, de toda humilhação, depois de Jesus ter declarado, está consumado, ou gritando, tetelestai. Jesus gritou, tetelestai. Está consumado. E está pago. E ele inspirou. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda, que de forma oculta, ele não declarava isso com medo dos religiosos. Ele tinha receio dos judeus, por isso ele não se confessava discípulo de Jesus, mas ele estava ali. Ele foi diante de Pilatos e pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Por quê? Jesus morreu por volta de 3 horas da tarde, na sexta-feira. E os judeus, eles guardam o sábado. Eles não podem trabalhar no sábado. Eles não trabalham porque eles guardam a lei de Moisés. Então, Jesus morre às 3 da tarde. E o judeu, a partir das 6 da tarde, da sexta-feira, para ele já é sábado. O sabate do judeu começa 6 horas da tarde da sexta-feira e termina às 6 da tarde do sábado. Então, eles não poderiam tirar o corpo de Jesus da cruz depois das 6 da tarde, muito menos no outro dia do sábado. Eles só poderiam resgatar o corpo de Jesus da cruz após as 6 horas da tarde do sábado. Então, para que o corpo de Jesus não ficasse ali na cruz para ser comido pelas aves de rapina, José de Arimateia, ele vai diante de Pilatos e intercede, pedindo para deixar eles tirarem o corpo de Jesus, porque afinal de contas,
Jesus já havia morrido. Diz que as pessoas que eram crucificadas, algumas demoravam para morrer, talvez mais de 24 horas. E por isso alguns, eles precisavam quebrar os ossos. Lembra que eu disse que a profecia do Salmo disse que nenhum dos ossos do servo do Senhor seria quebrado? De Jesus não precisou, porque Jesus faleceu, ele morreu às 3 horas da tarde. E eles transpassaram Jesus com uma lança para confirmar se realmente Jesus havia morrido. E então, alguns dessas pessoas que eram crucificadas, elas demoravam horas para morrer, até mais de um dia, ficavam ali sofrendo. Então, para que morresse mais rápido, eles costumavam quebrar as pernas, os braços, para acelerar o processo, para que morresse mais rápido. Mas no caso de Jesus, às 3 da tarde, Jesus morreu, ou na hora 9ª, contado pelos judeus. Então, José de Arimateia, ele vai diante de Pilatos e pede para tirar o corpo de Jesus, porque Jesus já havia morrido, já havia sido confirmado a morte dele. E ele permite que o corpo de Jesus seja tirado. E então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus, junto com Nicodemos, que é aquele que Jesus declarou e revelou que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas teria a vida eterna. Então Nicodemos foi junto com José de Arimateia, né? Diante de Pilatos. Eles voltam e tiram o corpo de Jesus. Foram cerca de 100 libras de um composto de mirra, eles compraram para ungir o corpo de Jesus. Tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas. É um costume judeu fazer isso. E como é de uso entre os judeus na presença, né, essa preparação, eles preparam o corpo para ser sepultado. Fizeram isso com Jesus e levaram para o sepulcro. O lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, havia um jardim e também havia um sepulcro novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado naquele lugar. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e o pôs perto do túmulo, prepararam o corpo de Jesus e depositaram ali o corpo do Senhor naquele túmulo. Até isso, até o túmulo onde Jesus foi sepultado, está em Isaías 53, que eu vou ler aqui com você. Toda a história de Jesus, até o último momento, houve profecia. Até onde ele seria sepultado, aqui em Isaías 53, vai dizer, no versículo 9, vai dizer assim: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Porque José de Arimateia, a Bíblia fala que ele era um homem que tinha muitas posses, era um homem rico. Então, até a profecia do sepultamento de Jesus já havia sido profetizado pelo profeta Isaías. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem engano algum se achou em Jesus. Então, até a profecia a respeito do sepultamento de Jesus, onde ele estava sendo sepultado, Deus trouxe pela boca do profeta. Tudo que Jesus fez foi para que eu e você tivesse o que eu e você tem hoje, a vida eterna. A vida eterna foi a maior promessa de Deus para nós e já foi concretizada. Não é algo que se precisa esperar, é algo que já temos. O sacrifício foi pleno, o sacrifício foi perfeito, o sacrifício foi único e foi agradável a Deus. Deus se agradou. Então eu não tenho, irmãos, eu não tenho nada que pedir a Deus, eu tenho só que agradecer.
Hoje eu amanheci com meu coração dessa forma, só de gratidão. Só de gratidão. Não havia outro sentimento no meu coração. Ao mesmo tempo que havia uma tristeza, havia gratidão ao Senhor por tamanha graça, por tão grande bondade, por tal amor, como Jesus falou, de tal maneira que a gente não pode imaginar. E podemos sim crer no nosso amanhã, como o nosso irmão declarou aí, podemos sim crer no amanhã, porque a nossa vida não se encerra aqui. A nossa vida aqui é um momento, nossa vida aqui é uma passagem. Nós ainda vamos falar sobre isso, porque amanhã nós vamos continuar. Hoje nós falamos do sacrifício, como foi, porque foi necessário voltarmos a valorizar isso que Jesus fez por nós, ser mais gratos a Deus pelo que Jesus fez por nós, lembrando disso, lembrando do que Ele fez, lembrando do que Ele realizou. Hoje foi o dia do sacrifício, hoje foi o dia da entrega, hoje foi o dia da morte, hoje foi o dia da dor, hoje foi o dia do sofrimento. Mas hoje também foi o dia do estar consumado. Eu paguei a dívida de vocês. Vocês são livres. Não há mais condenação. Não aceite. Não aceite condenação contra a sua vida. Não aceite decreto de acusação e condenação contra a sua vida. Ninguém tem esse direito. Ninguém tem esse direito. É como disse o apóstolo Paulo: quem tentará acusação contra os eleitos do Senhor? Quem tentará acusação? Ninguém. Nada, ninguém. Nem nas coisas espirituais, nem os demônios, nem o diabo, nada, ninguém pode nos condenar, porque agora somos redimidos pelo sangue do Cordeiro, lavados. Amanhã nós vamos falar um pouco sobre esse momento depois da morte de Jesus. Momento depois que ele morre, que ele é sepultado. O que aconteceu naquele sábado, hein? Nós vamos falar sobre isso amanhã. Eu quero contar com a sua presença, quero contar com novamente a sua participação. Convide pessoas. Esse vídeo vai ficar salvo no meu canal no YouTube, tá? Você pode entrar aí no meu Instagram, na minha página do Instagram, e lá você vai encontrar o meu link na minha bio, né? Você vai encontrar no link do meu canal no YouTube. Então, faça isso. Passe para as pessoas que precisam ouvir essa palavra de lembrar o que Jesus fez. Isso é muito forte, ninguém pode tirar de nós. É o nosso maior trunfo. Está consumado. Está consumado, Senhor. Quero agradecer cada um de vocês que estiveram aqui, todas as pessoas que estiveram no Facebook, aí, Carla, Cris, Liliane, né? Vou começar aqui pelo Face. Deixa eu ver as pessoas aqui. Quero agradecer cada um que participou aqui comigo. Liliane Almeida, Ana Cristina, Carla Souza, a prima de Cris, né? Lá de São Paulo. Lude Ribeiro. Como é o nome, Cris, da tua prima? Joelma. Deus abençoe, Joelma, a sua vida. Você possa participar com a gente amanhã de novo. Sara, eu quero agradecer. Elô, eu quero agradecer também em nome de Jesus. Vanessa, abraço, Vanessa. Deus abençoe. Quero agradecer cada um de vocês. Guarde essa palavra no teu coração. Se alegre. Se alegre. Alegre o teu coração no Senhor.
Tome posse daquilo que Jesus fez, desse sacrifício. Tome posse. Senhor, nós queremos agradecer-te. Muito obrigada, Jesus. Todas as palavras do mundo não podem expressar a gratidão do nosso coração, Pai, por tão grande feito, por tão grande graça, por tão grande bondade. Que o Teu Espírito possa trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é que Jesus morreu. O que nos dá esperança é que Jesus morreu a nossa morte. O que nos dá esperança é que Jesus crucificou o nosso pecado na carne. E que agora o que opera em nós é a lei da vida, não é mais a lei da morte. Faz o Espírito Santo lembrar a cada um de nós, a cada um dos que estão aqui nessa noite, Senhor, ouvindo essa palavra. Que estão, Senhor, que estavam desesperançosos. Quantas pessoas, Senhor, estão vivendo momentos de aflição nesse momento. Eu quero ainda, juntamente com os meus irmãos e irmãs, orar por as pessoas que estão sofrendo nos hospitais, pelos familiares que estão, Senhor, chorando os seus entes queridos, aqueles que estão enlutados. Senhor, nós queremos orar pelos nossos irmãos que estão enfermos, com Covid ou com qualquer outro tipo de enfermidade, que o Senhor tenha misericórdia, que nesse momento o Senhor esteja, Senhor, tocando a vida dessas pessoas que se encontram num leito de enfermidade, na incerteza, Senhor, com medo da morte. Que o Teu Espírito esteja tocando agora cada coração, que a Tua boa mão esteja alcançando a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Fortalece, como a Tua palavra diz, que o Senhor afofa o leito do enfermo. Que seja a Tua presença agora, em cada leito de cada hospital, a começar aqui da nossa cidade, a começar dos nossos irmãos, da nossa parentela, a começar dos nossos irmãos em Cristo. Seja a Tua graça, seja a Tua bondade, seja o Teu refrigério, seja o Teu renovo. Que eles se lembrem, Senhor, da obra da cruz. Que haja esperança no coração dessas pessoas, Senhor, que se encontram nesse momento, Pai, com medo, aflitos em sua alma. Traz à memória o que Jesus fez, Pai. Traz à memória o sacrifício da cruz. Que a Tua bênção repouse sobre cada coração, sobre cada vida, sobre cada lar que nesse momento está nessa live, Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus, abençoando cada vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês. Muito obrigada mais uma vez. Que a graça do Senhor, o Espírito Santo esteja movendo cada coração, trazendo fé, renovando a tua fé, renovando a tua esperança, renovando a tua força em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe. Fique com Deus. Fabiana, um abraço. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa, os teus filhos, teu marido. Deus abençoe a família de vocês no Facebook também. Deus abençoe. Muito obrigada, gente. Amanhã às 9 horas nós vamos estar aqui novamente compartilhando mais um pouco da palavra de Deus para edificação da nossa fé. Amém? Boa noite. Deus abençoe.